Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso assunto bíblico, nós vamos ler o Desejar de Todas as Nações, capítulo 58, Lázaro vem para fora. Lembrando, esse é apenas um resumo do meu resumo. Recomendo aos irmãos todos, vão lá no aplicativo da Bíblia, ler o capítulo completo, ou escutem o audiobook, que é muito bom. Esse capítulo eu tirei muitas coisas daqui para tentar resumir e focar em uma história só. Desculpem a rinite, mas como a gente tá fazendo no bíblico, não dá pra deixar de gravar o vídeo por conta disso. Então vamos lá. Desejar a todas as nações, capítulo 58. Lázaro vem pra fora. Quando Lázaro morreu, ficaram cruelmente decepcionadas. Sentiam-se, porém, sustidas pela graça de Cristo, e isso as guardou de lançar qualquer censura ao Salvador. Eu não estava esperando assim, comecei a gravar o vídeo. Vamos lá. Então aqui Lázaro morreu e a fé de Maria e Marta as impediu de reprovar a Jesus por não ter ido até lá. As impediu de que tivessem lançado qualquer frustração em cima de Jesus, colocado a culpa em cima de Jesus ou qualquer coisa do tipo. Cabe a mim e a você também buscarmos essa mesma fé, não colocarmos nossas frustrações da vida em Cristo, não deixarmos que as coisas que nos afetam aqui nessa vida, as coisas que estão dando errado, os sofrimentos que estamos sentindo aqui, não devemos lançar nossas frustrações em cima de Cristo, colocamos como Ele como culpado, ou que Ele deveria agir, ou como Ele tentando ensinar a Deus como agir, falando o que Ele deveria fazer, como deveria fazer, aonde, quando. Cabe a mim e a você confiarmos, por mais dolorido que seja a situação aqui, confiarmos em Cristo. Ele está fazendo o que é certo e vai fazer sempre o que é certo. E sempre olhando para a nossa salvação. Isso é o mais importante. Aquele que faz a vontade de Deus, que anda no caminho por ele indicado, não pode tropeçar nem cair. A luz do Espírito de Deus, a guiá-lo, dá-lhe clara percepção do seu dever. Eu e você, quando estamos sendo direcionados, andando no caminho de Deus, não iremos cair, não iremos tropeçar. O Espírito Santo irá nos guiar, conduzindo direto até o fim de sua obra. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Aquele que anda em seu próprio caminho, em caminho de sua própria escolha, ao qual Deus não o chamou, tropeçará, para que esse dia se torne noite, e onde quer que esteja, não se acha seguro. Então, quando andarmos no caminho de Deus, quando fazemos a vontade de Deus, o Espírito Santo nos guiará e faremos toda a vontade. Quando andamos nos nossos caminhos, fazendo as nossas vontades, iremos fatalmente tropeçar e cair. Cristo apresenta a morte para seus filhos crentes como um sono. Sua vida está escondida com Cristo em Deus. E até que soe a última trombeta, os que morreram dormirão nele. Então aqui a comparação de Cristo com a morte como um sono. Importante aqui, a morte é como um sono, não é um sono, não tem alguém dormindo que pode sonhar. Então essas ideias mirabolantes de que a pessoa morreu e pode se comunicar, isso não existe, isso não está na Bíblia. A consciência da pessoa como que se desaparecesse no momento que ela morre. E quando Cristo voltar, todos aqueles que morreram em Cristo, que se esconderam em Cristo, sendo fiel à luz que receberam, esses irão ressuscitar com corpos incorruptíveis. Aqueles que estiverem vivos serão revestidos de corruptibilidade. Cristo sabia que ao contemplarem o rosto inanimado do irmão, severa seria a prova de fé no Redentor. Cristo sabia que quando Maria e Marta vissem seu irmão morto, uma prova de fé seria posta a elas. E muitas vezes eu e você temos provas também em nossas vidas, e Jesus sabe que nós teremos essa prova. Mas sabia que em virtude da luta que estavam então passando
essa fé resplandeceria com brilho incomparavelmente maior quando eu e você passamos pela prova de fato como vitoriosos, não cedendo às nossas fraquezas, confiando em Deus. A nossa fé sai mais fortalecida, sai mais forte, sai mais radiante, ela brilha ao mundo, porque ela passou pelo fogo, pela prova, ela foi refinada, se tornando cada vez mais pura, mais firme, mais sólida. Eu e você não devemos nos desanimar com as provas, devemos seguir firmes, confiantes de que Cristo está ao nosso lado. A todos quantos estão buscando sentir a mão guiadora de Deus, o momento de maior desânimo é justamente aquele em que mais perto está o divino auxílio. No momento em que nós sentimos o maior desânimo, a maior tristeza, é que está mais perto o auxílio de Deus. E aqui é importante, muitas vezes eu e você estamos já achando que estamos no limite. E aí Deus nos mostra que ainda tem mais. E cada vez mais Ele vem se aproximando, cada vez mais vem estando próximo. Nesses momentos há uma luta, um conflito entre o bem e o mal. Os anjos maus, os demônios querendo afastar o exército de Cristo do nosso lado para que desistamos. E se desistirmos, aí sim eles não podem vir em nosso auxílio. Mas se seguirmos firmes, quanto mais difícil for, mais próximo o auxílio divino estará de nós. Sigamos firmes na nossa luta. De toda tentação e de toda prova, tirá-los a Ele com a mais firme fé e mais rica experiência. Quanto mais for difícil a provação, mais difícil a tentação, eu e você sairemos mais fortalecidos, mais fortes. Jesus está vindo em nosso auxílio nas nossas dificuldades e Ele vai prover aquilo que necessitamos. Marta apressou-se em ir ter com Jesus, o coração agitado por desencontradas emoções. Em seu expressivo rosto leu ela a mesma ternura e amor que nele sempre vira. Sua confiança nele permaneceu intacta. Mesmo passando por aquela provação, aquela dificuldade, o irmão faleceu. Agora Jesus chega ali na cidade, Marta vai ter com ele, vai se encontrar com ele. E quando ela vê a Jesus, dá para perceber a confiança em Cristo permaneceu a mesma. Eu e você, quando estivermos passando por provas, por dificuldades, por lutas, a nossa confiança tem de permanecer a mesma. Não é algo fácil, não é algo que é fácil falar, mas é difícil de acontecer. Mas temos de seguir firmes, confiantes, como um filho que confia no pai, que o pai nunca vai desamparar, que o pai vai estar sempre próximo, sempre ajudar. É assim a nossa confiança em Deus, assim a nossa confiança em Cristo, que Ele vai estar por nós, vai estar conosco. Não importa a situação. Aqui Marta passou pela a maior perda, né? A maior das provações, que é você passar pela morte de um familiar. Mas a fé precisa, mesmo nessa situação, permanecer intacta, confiante em Deus. As palavras do Salvador: crês tu? Marta respondeu: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ela não compreendia em toda a sua significação as palavras proferidas por Cristo, mas confessou sua fé na divindade dele e sua confiança em que ele era capaz de efetuar qualquer coisa que lhe aprovesse. E aqui está uma coisa importante para nós. Muitas vezes eu e você não sabemos explicar algo dentro da Bíblia, não temos dificuldade de compreender alguma coisa. Mas a nossa fé em Cristo não pode ser abalada. Aquilo que eu não consigo compreender, a minha fé completa, e pela fé eu acredito. Não importa o quão difícil seja as palavras que estão escritas, confio com fé e aceito e aplico e busco, e assim deve ser a minha vida, uma vida de extrema confiança. Não importa a situação, não importa a dificuldade, a palavra de Cristo veio a mim, eu aceito e confio. Sabia que alguns no grupo, manifestando alguma hipócrita tristeza, estariam sem muita demora planejando a morte. Aqui falando, Jesus sabia
que alguns do grupo, manifestando alguma hipócrita tristeza, estariam sem muita demora planejando a morte, não somente a do poderoso operador de milagres, mas daquele que estava a ser ressuscitado, ou seja, os fariseus, os saduceus, planejando a morte de Jesus e de Lázaro. Por que de Lázaro? Porque Lázaro era a prova viva do milagre que Jesus havia feito. Todos sabiam que Lázaro tinha morrido, estava há 4 dias numa tumba. Todos tinham visto a situação. Cristo lhes poderia haver arrancado o manto do fingido pesar. Conteve, porém, sua justa indignação. E aqui um ponto importante para mim e para você. Cristo sabia que eles estavam ali fingindo, que eles eram hipócritas, que para eles era um choro falso, mesmo na dor das irmãs e de alguns amigos próximos. Muitos ali eram fingidos, muitos ali, pela sua vaidade, pelo seu orgulho, pela sua posição como líderes religiosos, iriam contra Jesus e contra Lázaro, mesmo depois do milagre que Jesus iria operar. Justamente por causa da sua posição, por causa do seu orgulho, por causa do seu ego, eles não poderiam agora voltar atrás de que Cristo era o Filho de Deus, mesmo vendo o milagre que ele havia feito, um milagre que só Deus pode operar, da ressurreição, de dar a vida. E Jesus, vendo essas pessoas fingidas, hipócritas ali, a lição para nós agora: poderia ter arrancado o manto do fingido pesar, poderia ter desmascarado eles ali, porém conteve a sua justa indignação. Muitas vezes eu e você vamos ter situações que devemos conter a nossa justa indignação pelo que está acontecendo. Muitas vezes eu e você vamos ver coisas erradas, mas devemos nos conter, porque Cristo nos deu exemplo. Devemos controlar a nós mesmos, devemos saber o momento em que devemos agir e pedir a orientação de Deus para saber esse momento, para que Ele nos conduza, para que Ele ilumine o caminho de luz e andemos no caminho de luz, e não nós andemos no nosso próprio caminho, que será um caminho de trevas, e iremos tropeçar. Cristo não chorou por Lázaro, pois estava para o chamar do sepulcro. Ou seja, quando Jesus chorou, que é o verso que todo mundo fala, Jesus chorou, não era por causa de Lázaro, porque ele ia ressuscitar Lázaro naquele momento. Chorou porque muitos dos que ora pranteava Lázaro haviam de, em breve, tramar a morte daquele que era a ressurreição e a vida. Quão incapazes se achavam, no entanto, os incrédulos judeus de interpretar as devidas lágrimas. Cristo chorava de tristeza porque o seu povo, o povo escolhido por Deus para ter a revelação divina, para proclamar essa revelação divina ao mundo, iria agora condenar o Salvador, mesmo vendo o milagre que estava prestes a acontecer. Alguns que não conseguiam enxergar senão as circunstâncias exteriores da cena que perante ele estavam, como causava. Alguns que não conseguiam enxergar senão as circunstâncias exteriores da cena que perante ele estava, como causa de sua tristeza. Aqui um ponto importante: muitas vezes eu e você não conseguimos enxergar além, não conseguimos ver além. Muitas vezes nós lemos a palavra e ficamos ali com a letra e não conseguimos ver além do que está escrito ali. O Espírito de Profecia nos ajuda a abrir um pouco a mente disso. O irmão perguntou no vídeo dessa semana de segunda-feira, onde está na Bíblia que Adão e Eva tiveram casamento por Deus. No Espírito de Profecia fica clara a passagem, mas quando nós lemos ali, olhando além e não apenas o resumo, nós conseguimos enxergar a cerimônia. Quando nós olhamos a Abraão mandando o seu servo de buscar uma esposa para o seu filho, tudo isso no vídeo de segunda-feira, nós enxergamos ali além, nós vemos ali nos detalhes que Abraão estava dando uma procuração, uma espécie de procuração para o seu servo para ir buscar uma esposa. Ele levou o dote, ou seja, o presente de casamento. Houve uma cerimônia. Mas, muitas vezes, eu e você estamos cegos ou não queremos ver, não enxergamos além, ficamos apenas ali no superficial. Devemos nos aprofundar na palavra, cavar como um verdadeiro tesouro para conseguirmos compreender toda a vontade de Deus e aplicar em nossas vidas. Quando o Senhor está para realizar uma obra, Satanás instiga alguém a fazer objeções.
Tirai a pedra, disse Cristo. Tanto quanto possível preparai o caminho para a minha obra. Manifestou-se, porém, a natureza positiva e pretensiosa de Marta. Não desejava que o corpo em decomposição fosse apresentado aos olhares dos outros. O coração humano é tardio em compreender as palavras de Cristo, e a fé de Marta não compreender o verdadeiro sentido de sua promessa. O coração humano é tardio em compreender a palavra de Deus. Se eu e você não nos destituirmos de nós, não nos pedirmos que o Espírito Santo seja derramado em nós com abundância, se nós não buscarmos o estudo da palavra, se não nos debruçarmos de fato, cavarmos as Escrituras, buscando o conhecimento, buscando que Deus nos dê esse conhecimento, nós não iremos compreender, seremos tardios. Quando vermos, será tarde demais. Eu e você devemos buscar cada vez mais. E aqui outro ponto importante: Satanás instiga alguém a fazer objeções. Cristo quer fazer uma obra na minha vida e na sua vida. Mas vai sempre surgir alguém falando: nossa, mas você está muito tempo aí lendo essa Bíblia. Nossa, mas você vai se atrasar para o seu compromisso. Você está acordando, você está aí lendo a Bíblia agora de manhã, fazendo ano bíblico, lendo Espírito de Profecia. Por que você não faz isso outra hora? Porque você vai se atrasar, você tem que trabalhar 7 horas, 8 horas, você tem que sair. E já está em cima da hora, você já devia ter saído. Apenas alguns exemplos. Pessoas trazendo objeções levantadas por Satanás para impedir a obra de Deus em nossa vida. Eu e você devemos tomar cuidado com isso. Impossibilidades naturais não podem impedir a obra do Onipotente. Ceticismo e incredulidade não são humildade. A crença implícita na palavra de Deus eis a verdadeira humildade, a verdadeira entrega de si mesmo. Incredulidade na palavra de Deus não é humildade. Achar que isso aconteceu no passado, Deus não pode mais operar um milagre hoje. Deus pode operar um milagre hoje, Deus vai operar um milagre hoje, se assim Ele quiser. Se assim Ele achar que se faz necessário. Se assim for a vontade dEle. Eu e você devemos clamar a Deus para que Ele faça sim milagres em nossa vida. Não é uma coisa só da Bíblia, não é uma coisa só do passado. Deus faz e devemos confiar nele. Ele pode não fazer? Pode não fazer, mas Ele também pode fazer. Devemos ter confiança, não ser incrédulos de que Deus é capaz de transformar a minha e a sua vida por completo. De que Deus é capaz de transformar o nada, o pó, em tudo. Se eu e você estamos aqui ainda vivos hoje, é um milagre de Deus, porque o pecado já nos teria condenado à morte. Eu e você devemos ter confiança na palavra de Deus. E essa é a verdadeira humildade, confiar em Deus. Cristo podia ter ordenado a palavra que se deslocasse, a pedra que se deslocasse por si mesma, e ela teria lhe obedecido a voz. Poderia ter mandado que os anjos que se achavam ao lado que a fizessem isso. Ao seu mando, mãos invisíveis teriam removido a pedra, mas ela devia ser retirada por mãos humanas. Assim, queria Cristo mostrar que a humanidade tem o poder de cooperar com a divindade. O poder humano pode fazer o divino. O que o poder humano pode fazer, o divino não é solicitado a realizar. Deus não dispensa o auxílio humano, fortalece, cooperando com ele ao servir-se das faculdades e aptidões que lhe foram dadas. E aqui é importante, que eu já tenho falado já várias vezes durante esse ano bíblico, já falei em outros vídeos. O que o poder humano pode fazer, o divino não é solicitado a realizar. Eu e você, para que possamos ser de verdade, verdadeiramente transformados por Deus, para que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, para que Cristo viva em mim, para que eu morra e Cristo viva. O que o humano pode fazer precisa ser feito. Deus não vai fazer. Deus não vai me forçar a ler a Bíblia. Deus não vai me forçar a orar. Deus não vai me forçar a buscá-lo. Isso é uma coisa que eu devo fazer, o humano deve fazer. Deus não vai me forçar a parar de comer coisas erradas, a parar de beber coisas erradas, a parar de assistir coisas erradas. Isso eu devo fazer. E aí então,
Quando assim eu fizer aquilo que cabe a mim, o poder divino pode fazer, o milagre deve ser feito. Quando eu retirar a pedra da frente, o poder de Deus vai trabalhar na minha vida, o poder de Deus vai trabalhar na sua vida. Quando você se levantar e tirar a pedra da frente, a pedra que está impedindo que Deus faça um milagre na sua vida, quando você tirar ela de lá, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Para a gente encerrar o último texto de hoje: há um ruído silencioso na tumba, e o que estiver morto aparece à entrada da mesma. Seus movimentos são impedidos pela mortalha em que está envolto, e Cristo diz à sua estupefada assistência: desatai-o e deixai-o ir. Mais uma vez é mostrado que o obreiro humano deve cooperar com Deus. A humanidade deve trabalhar pela humanidade. Eu e você devemos trabalhar pelo nosso próximo. Eu e você devemos trabalhar para que Deus possa fazer o milagre que Ele quer fazer. Eu e você devemos cooperar com Deus. Vamos encerrando por aqui. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem algum outro comentário a fazer, lê o capítulo completo. Tem muitas coisas que eu não consegui trazer aqui. Esse capítulo é bem grande, é muito bom, tem muitas lições lá. Se ficou com alguma dúvida no geral, se tem alguma outra coisa que queria comentar para a gente crescer espiritualmente junto, conversar juntos, deixa nos comentários. Seus pedidos de oração, deixa nos comentários que eu vou estar orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor, por favor, nos ajude, Senhor, nos mostre o caminho, nos dê forças para andarmos pelo caminho e que nós, com todo o nosso esforço, nos sigamos no caminho que o Senhor determinar, Senhor. Que o Senhor, por favor, nos ajude, nos impulsione, fale a nós, Senhor, para tirarmos a pedra e assim façamos. Eu e os meus irmãos, Senhor amado, que o Senhor, por favor, derrame o Teu Santo Espírito sobre nós, faça a obra que precisa ser feita em nós, Senhor amado. Possamos cooperar contigo, possamos ajudar ao nosso próximo. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus. Que Deus te abençoe.